Resolução de disputas e conciliação com o Dr. Rogério Neiva. Doutor Rogério Neiva, que é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Ele que é o colunista do quadro Resolução de Disputas e Conciliação, está ao vivo conosco aqui na Rádio Justiça. Primeiramente, doutor Rogério Neiva, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Justiça mais uma vez. Seja bem-vindo. Bom dia, Arthur. O prazer é meu. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma grande satisfação estar conversando com você e os nossos ouvintes sobre a nossa temática dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. Doutor Rogério Neiva, o senhor traz uma matéria do R7. Tiaguinho faz acordo milionário com um ex-empresário após perder processo que movia por estelionato. O cantor deverá pagar o valor de R$3 milhões a Bruno Azevedo depois de perder a ação 3 vezes na justiça. O senhor pode contar pra gente como foi essa decisão, esse entendimento? Primeiro ponto importante, Arthur, que eu chamo a atenção é que os famosos também conciliam, né? Sai mais barato. Então, vamos exatamente, né, as razões disso que nós vamos tratar aqui. Mas antes de entrar no tema, propriamente, eu queria saber o seguinte. Você é fã do Tiaguinho, Arthur? Não. E você também não sabe cantar nenhuma música do Tiaguinho? Nenhuma. Senão eu ia pedir pra você cantar uma música aqui em homenagem Isso é ao um acordo que ele fechou. Desligaria o rádio. Mas enfim, brincadeiras à parte, né? Assim, primeiro ponto importante, Arthur, né, isso eu digo, né, relacionando com o comentário que eu fiz, de que os famosos também conciliam, né? O primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui dos ouvintes é que, obviamente que o nosso interesse, ao contrário dos veículos que acabam noticiando, né, esse tipo de informação, que são veículos e jornalistas que cobrem a vida dos famosos, né, e tem um perfil que não é do nosso interesse aqui em termos de natureza, né, da informação, né? Mas o fato importante relacionado a isso que eu chamo a atenção é que é bom, em alguma medida, quando um fato desse acontece e é noticiado, ainda que por meio, né, desse tipo de pauta de coluna, porque isso contribui com o esforço que fazemos envolvendo a disseminação da cultura da paz. Veja você, Arthur, que vamos até no final falar aqui da Semana da Conciliação Trabalhista, né, que já temos uma novidade para levar ao nosso ouvinte, mas veja você e caros ouvintes que quando fazemos as Semanas da Conciliação, seja a do Conselho Superior de Trabalho, seja do CNJ, nós fazemos um esforço de sensibilização da sociedade, um esforço de marketing institucional para sensibilizar a sociedade para a importância da solução consensual. Então, quando acontece um fato desse, um famoso faz um acordo e resolve uma disputa de maneira consensual, isso repercute, isso é bom, isso contribui com a ideia da cultura da paz, de modo que esse é o primeiro aspecto que eu chamo a atenção aqui do nosso ouvinte. Agora, para além disso, o que eu destacaria desse caso aqui, né, desse conflito, desse acordo envolvendo o Tiaguinho, foi o seguinte: o que aconteceu? Né? Ele entrou numa disputa, né, com seu ex-empresário, uma disputa aparentemente, né, econômica, financeira, envolvendo um conflito sobre valores que seriam devidos, né? O Tiaguinho entendia que teria sido lesado em 9 milhões pelo seu ex-empresário. Isso teve uma repercussão criminal, porque houve uma acusação de que, dentro deste prejuízo causado, envolvia a prática de condutas por parte do seu empresário, que configuraria um crime, né? Então, ou seja, nós tivemos embates e conflitos, não só na esfera civil, como também com repercussões penais. Judicialmente, né, pelo menos, né, até o momento, né, em que se chegou a acordo, nenhuma decisão judicial reconheceu aquelas acusações que eram feitas pelo Tiaguinho, e no final acabaram, né, depois de algumas decisões judiciais, acabaram fechando um acordo em função do qual, né, o Tiaguinho se comprometeu a pagar esses R$3 milhões. Agora, qual é o ponto importante que eu chamo a atenção aqui dos nossos ouvintes e que nos interessa em termos, né, de compreensão aí da resolução adequada de disputas? Primeiro que nós estamos falando de um acordo que é firmado após o estabelecimento de decisões judiciais, o que é absolutamente natural, né, e compreensível, né, e eu diria até que saudável, né? Quer dizer, o ideal é que o acordo seja feito antes mesmo do caso ser levado à justiça e sendo levado antes mesmo de uma sentença. Mas é possível, né, e menos pior de que o acordo seja feito nessa fase processual, de modo que esse é o primeiro ponto importante que eu chamo a atenção. O segundo ponto importante, principalmente para aqueles que acompanharam a notícia, que viram a notícia ou que eventualmente vejam a notícia e que me chamam a atenção, é que surgiu um imbróglio depois da divulgação do acordo, que levou, inclusive, a assessoria do cantor a divulgar uma nota dizendo que, porque aí alguns veículos começaram a circular uma informação de que ele teria perdido a disputa, né? E aí ele soltou uma nota, né, a assessoria dizendo que ele não tinha perdido a disputa, que houve um acordo. Então, assim, o que isso mostra, né? Qual é o ponto importante? É que, e aí relacionado a um segundo que eu vou tratar logo na sequência, é que, assim, talvez algo não tenha ficado bem resolvido, né? Porque se o acordo é fechado e a questão está definitivamente pacificada, né, não há motivo para ficar nessa, vamos dizer, pequena guerra de notas e versões e narrativas, se ganhou ou se perdeu, né? Ou seja, então isso é algo que chama atenção. O outro aspecto que me chama atenção, e aí teve das várias matérias, né, que eu fui atrás para entender o que havia acontecido, teve uma matéria em que a irmã do empresário deu a seguinte declaração. A matéria diz assim, olha, a irmã do empresário também relatou que no início da carreira o cantor dormia de favor na casa da família de Bruno, que era o empresário, né, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quando havia eventos por lá. Aí abre aspas, me lembro chorando muito quando você vinha ficar, isso foi uma postagem que ela fez na rede social, você vinha ficar na nossa casa de favor para tocar em Cabo Frio. O que eu chamo a atenção disso aqui? Existe um conceito, Arthur, que a gente trabalha na área de resolução de disputas, chamado lide sociológica. O que é a lide sociológica? É a lide que está além da lide processual. O que acontece quando existem questões com repercussão emocional, inclusive, que não são bem resolvidas, né? E questões essas que estão além da questão jurídica posta. Me parece que aqui talvez tenha algo mal resolvido que não foi tratado, e aí a gente precisa de uma mediação mais de caráter terapêutico, para que efetivamente o conflito seja pacificado, né? Então eu diria que assim, o que aconteceu após o acordo, essas notícias revelam que talvez merecesse um tratamento mais profundo na relação, de modo a efetivamente superar o conflito. O fato é que temos um acordo e isso, por si só, também já não deixa de ser louvável.
O senhor traz também um destaque do Conjur. A empresa faz acordo e deixa de ser ré em ações sobre supostos desvios de Paulo Maluf. Então, Arthur, essa foi a notícia que, né, saiu recentemente de um acordo firmado envolvendo o município de São Paulo, envolvendo a Eucatex, que é a empresa, né, ligada, né, enfim, que o controle, né, era de titularidade da família, né, do ex-prefeito Paulo Maluf, e o Ministério Público do Estado de São Paulo. O que aconteceu aqui? O Maluf havia sido acusado de ter utilizado a empresa para lavagem de dinheiro e outros ilícitos por meio envolvendo recursos que teriam sido desviados da Prefeitura de São Paulo, né? Isso, inclusive, levou à sua condenação, isso é fato notório. Só que havia a questão do ressarcimento do erário e todos os dobramentos. Então, o que aconteceu? Foi firmado um acordo, inclusive o BTG acabou entrando nesse acordo porque adquiriu uma parte da titularidade da empresa, de modo a por fim essa questão, ressarcir o erário, né? Enfim, foram valores, só para o ouvinte ter uma ideia, o BTG se comprometeu a pagar 53 milhões de dólares, né, por conta dessa aquisição. E isso, qual é o grande ponto que merece ser destacado aqui para o nosso ouvinte? Isso resolve a questão e, acima de tudo, resolve a questão permitindo que a empresa continue funcionando. Ou seja, construiu-se uma solução envolvendo esse terceiro, né, que botou o recurso para viabilizar o acordo, né, e adquiriu um pedaço da empresa, o Ministério Público, né, o erário, né, o Poder Público, de modo que não há prejuízo à sociedade, por um lado, e, por outro lado, permite que a empresa continue funcionando, produzindo riquezas, gerando emprego, enfim, eu acho que esse é o ideal, né? Há muita crítica, né, não vou entrar aqui no mérito se é correto ou não, mas há uma crítica sobre a Operação Lava Jato, de que teria prejudicado as empresas, enfim, o fato é que este caso me parece ser um case que indica que é possível se construir soluções de consenso, mesmo envolvendo danos ao erário, ilícitos de natureza penal, que permita que a empresa continue funcionando. Me parece que é o caso, de modo que fica o registro e as congratulações a todos os envolvidos, em especial aos representantes do município de São Paulo e do Ministério Público de São Paulo, que viabilizaram essa solução. Dr. Rogério Neiva, um outro tema do Inteligência Financeira. Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, rejeita a proposta de acordo com o controlador da Gol em caso que envolve vantagens indevidas. Como foi esse caso? Então, Arthur, olha só e por que eu trago isso para os nossos ouvintes, né? O controlador da Gol foi acusado, né, de ter praticado condutas indevidas, né, inclusive na condição de controlador, né, o Henrique Constantino, e isso implicou na abertura de um processo no âmbito do órgão regulador, ou seja, a CVM, né, obviamente que voltada à responsabilização no âmbito dessa esfera, e abriu-se a possibilidade de uma solução de consenso. Ele houve, né, tratativas, chegou-se a apresentar uma proposta por parte da CVM, e ele fez uma outra proposta que foi levada ao colegiado. Até havia um conselheiro, né, um membro do colegiado, que votou no sentido de acolher a proposta de acordo para pôr fim à questão, né, que envolvia o pagamento de 6 milhões de reais por parte do Henrique Constantino. E o colegiado rejeitou, né? O que eu quero chamar a atenção aqui do nosso ouvinte sobre esse fato, né? Me parece aí que assim, é possível a solução consensual no âmbito do órgão regulador, né, de caráter administrativo? Inclusive comentamos aqui recentemente que havia um mecanismo na esfera ambiental que foi extinto, que naquele caso específico deixou de existir nessas mudanças que houve na legislação ambiental. Então é possível? Agora, me parece que nesse caso havia uma preocupação do órgão regulador, né, por meio da maioria do seu colegiado, de não fazer o acordo para levar a cabo a provável sanção, pelo menos pelas circunstâncias que estão noticiadas, né? Isso tem a ver, Arthur e caros ouvintes, com uma longa discussão que a gente tem na área de resolução de disputas, que é o acordo, e era a mesma discussão que houve lá na área ambiental. Fazer acordo implica em contribuir com a manutenção de práticas indevidas, né? Ou seja, qual é o papel do acordo em termos de cumprir aquele papel de evitar que as condutas indevidas se reiterem, né? Será que o acordo, aí alguns vão dizer, o acordo não está estimulando a continuidade de condutas indesejáveis? Essa é uma discussão que existe. Me parece que nesse caso aqui, o órgão regulador seguiu o caminho de que fazer o acordo iria exatamente na linha de não dar a resposta que o Estado, né, o órgão regulador, deveria dar diante das condutas imputadas, né? E foi o que aconteceu, de modo que fica aí essa observação e a provocação e a reflexão do nosso ouvinte sobre esse tema. Arthur, se me permitir ainda um tempinho, eu só queria chamar a atenção aí da Semana da Conciliação. Certo. Que será de 22 a 26, né, de maio. De maio, exatamente. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ou melhor, a vice-presidência do CSJT, comandada pelo ministro Aloysio Veiga, noticiou essa semana a confirmação da Semana da Conciliação Trabalhista, né, que será nessa última semana de maio, como você mencionou. Vamos estar trazendo outros detalhes aqui para o nosso ouvinte, mas eu chamo a atenção para esse fato apenas para que aqueles que nos acompanham, sejam partos, sejam advogados, fiquem atentos a essa possibilidade de resolver processos na Justiça do Trabalho. Isso vai envolver uma mobilização de todo o Poder Judiciário Trabalhista, inclusive com a novidade que me foi passada diretamente pela minha amiga e colega juiz auxiliar da vice-presidência, a juíza Roberta Mello, de que o Sejusc, que foi recentemente criado no âmbito do TST, atuará também intensamente nessa Semana da Conciliação. Então, partes e advogados, fiquem atentos para essa oportunidade, inclusive aqueles que têm processo no TST, que será uma chance para resolvermos processos de maneira consensual. Muito bem, doutor Rogério Neiva, ele que é o titular do quadro Resolução de Disputas e Conciliação, consultor, ele juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista, que volta na próxima semana aqui, sempre destacando as conciliações, como já diz o quadro Resolução de Disputas e Conciliação. Doutor Rogério Neiva, um ótimo dia ao senhor, muito obrigado pela presença ao vivo aqui nos estúdios. Eu que agradeço, Arthur, uma satisfação falar com vocês, aos ouvintes.